Olá, vamos iniciar mais uma celebração, um culto de adoração ao Senhor. E eu queria compartilhar com você nessa noite uma palavra a respeito de mantendo o foco na família. Nas semanas anteriores nós já falamos sobre como manter um relacionamento, o foco no relacionamento com Deus. E a semana passada a missionária Cristiane também falou sobre manter o foco nas nossas vidas. Hoje o foco é família. E hoje aqueles que são solteiros estão tendo uma oportunidade de aprender alguns segredos. E aqueles que já são casados de recalcular a forma como estão vivendo as suas vidas em família. Eu acredito que todos que estão assistindo a esse vídeo gostariam de melhorar em algum aspecto nas suas vidas. Mas uma coisa é a gente olhar para aquelas coisas que a gente precisa fazer uma manutenção para melhorar nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Outra é você resolver uma crise. Uma crise, ela é a falta justamente dessas melhorias, falta dessa manutenção que é tão necessária e tão importante durante o decorrer das nossas vidas como casal, como família, para justamente não chegar no ponto tão crucial que são as crises, que muitas vezes geram traumas, geram consequências irreversíveis para as nossas famílias. Então, na verdade, todos nós gostaríamos de melhorar, essa é a grande verdade. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa noite, sobre as crises dentro de casa e como nós podemos também pensar sobre resolver, como podemos pensar em como buscar uma direção do alto, para que a gente saiba por que de tão importante nós mantermos o nosso bom relacionamento e não perder o foco na nossa família. O livro de 1 Timóteo, lá no capítulo 5, versículo 8, eu gostaria de ler com você, porque ele diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Se você conhece a palavra, se você sabe o que significa a palavra infiel e o que os infiéis vão sofrer, o que os infiéis sofrem, passam nas suas vidas, que muitas vezes ficam distantes de Deus, não creem no Senhor Jesus e por isso tem uma consequência lá na frente, de não ter a vida eterna, muitas vezes não reconhecem o amor de Deus, não recebem ali então perdão de Deus para suas vidas, para serem lavados, redimidos e então reconciliados com Cristo. Infiéis, pessoas que são de certa forma ficam fora da graça de Deus. Então esse versículo ele vai falar justamente isso, que aqueles que não cuidam da sua família negam a fé, deixam então de pôr em prática aquilo que conhecem, deixam de pôr em prática justamente aquilo que vai fazer toda a diferença, que é a permanência na palavra de Deus, a permanência nas escrituras de Deus e levar isso, trazer essa bagagem de conhecimento para dentro da nossa casa, de forma que as nossas famílias vivam essa verdade também, possam experimentar isso, os nossos filhos possam viver isso e a nosso lar ser mais harmonioso dentro da palavra de Deus, dentro dos princípios de Deus. Então nós necessitamos olhar para esse versículo, não que estejamos isolando esse versículo, mas a seriedade desse versículo para as nossas vidas é o ponto-chave dessa noite. Se você sabe, então, a consequência de ser infiel, você sabe a importância de olhar para esse versículo e levar a sério. Amém? Quem Deus confiou a você? Nessa noite vocês talvez estejam aí com as suas famílias, talvez esteja sozinho, mas é um momento de você pensar, é um momento de cada um pensar quem Deus confiou a você. Quais são as pessoas que Deus coloca na sua vida? Quais são as pessoas que o Senhor vai acrescentando dia após dia no seu relacionamento no trabalho, no seu relacionamento na sua família, relacionamento na igreja, seja onde for, é necessário nós cuidar dessas pessoas,
nós cuidarmos dessas pessoas a ponto de amarmos, de nos colocar à disposição dessas pessoas, negar muitas vezes até o nosso próprio desejo, os nossos próximos projetos, muitas vezes para a gente poder parar, pensar, conversar, chegar em uma conclusão que é tão importante nós olharmos e também acharmos aquilo que o outro pensa importante, tá bom? Então, nós precisamos entender que se queremos agradar a Deus, o sucesso de verdade tem que acontecer dentro da nossa casa. É um reflexo, primeiro onde eu existo, depois onde eu represento, onde eu trabalho, onde eu caminho, onde eu vivo com outras pessoas. É justamente dentro do nosso lar que começa as coisas mais importantes. Não adianta eu dizer que eu tenho uma vida de fé, de intimidade com Deus, sendo que lá fora eu sou uma coisa e dentro da minha casa eu sou outra. Na igreja eu sou uma pessoa focada, dedicada, mas muitas vezes em casa nós não damos a mínima para a nossa família. Então, com essas palavras eu aprendo que eu tenho que mudar alguns princípios, as prioridades na minha vida. E eu espero que você possa também, com esse vídeo, aprender algumas lições, com esse texto, aprender algumas lições tão importantes, tão necessárias para nossas vidas. E eu entendo que a vida da minha esposa é única. Os meus filhos, eles são únicos. Então eu preciso colocar prioridades. Eu preciso entender que eu só tenho uma chance. Você só tem uma chance de fazer dar certo. Porque no momento que nós fazemos com que dê errado, depois nós vamos ter que passar o resto da vida tendo que consertar. Muitas vezes não tem conserto. Nós precisamos depender de Deus para tudo isso, porque para ter força, para manter o foco, é necessário a presença do Espírito Santo de Deus, é necessário permitir que o Espírito Santo de Deus nos direcione, nos oriente naquilo que devemos fazer. E é isso justamente que a palavra de Deus vem fazendo dia após dia na minha vida, fazendo com que eu pare, repense, refaça o que tem que ser feito e recomece. Para entender que um dia após o outro as coisas podem melhorar, podem mudar, né? O choro pode vir numa noite, mas a alegria virá pela manhã. Então é importante nós conhecermos a palavra, vivermos a palavra e termos essa palavra também aplicada à nossa família. Um conselho, né? Muitas vezes as pessoas dão conselhos e um conselho eu quero dar nessa noite. Ganhe a alma da sua esposa. Porque ganhando a alma da sua esposa, você vai entender que você estava procurando ganhar tantas coisas, mas não estava tentando ganhar o mais importante. O principal você não estava tentando ganhar. Então ganhe o coração da sua esposa, ganhe a alma da sua esposa. E aí você vai ter tudo. Amém? Então entenda que muitas vezes nós precisamos abrir mão da nossa razão. Eu recebi essa direção, essa orientação antes de casar. Muitas vezes você vai ter que perder a razão, né? E para não perder a paz. Então, não perca a paz, perca a razão. Depois você, com a cabeça fria, com a cabeça calma, os dois, de forma calma, podem sentar, conversar, resolver as situações. A palavra de Deus ela diz que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Não deixe de resolver os seus problemas antes de dormir. Às vezes passa o dia inteiro brigados, o dia inteiro discutindo, e aí à noite, antes de dormir, não resolve. Vão dormir como se tudo aquilo ali tivesse normal, como se aquilo ali fosse se resolver de uma forma natural. No outro dia é outro dia. Não, nós sabemos, né? Todos os homens que estão ouvindo esse vídeo, participando desse culto nesse momento, sabem que as mulheres vão lembrar. E muitas vezes os homens também lembram, guardam rancor, guardam mágoas. Então, liberte essas mágoas, liberte desse rancor. Viva hoje, coloque nas mãos de Deus, para que o seu futuro seja aprimorado, para que o seu futuro possa ser melhor com a sua família, com seus cônjuges, com o cônjuge, a pessoa amada com quem você vive. Amém? Então,
Não adianta você ter títulos, não adianta você ter vários títulos na sua vida se você negar a fé, se você não consegue amar as pessoas que devem ser amadas, cuidadas por você. Bom, essa é uma dica aí para você, que você possa tomar isso no seu coração e deixar Deus trabalhar para que de forma você entenda como é, o que eu posso fazer e como eu posso fazer para ganhar a alma da sua esposa, tá bom? Então, eu quero passar para alguns pontos principais ali que tratam justamente sobre isso, essa questão, e talvez aí você já vai entender, ou talvez você já vai ter alguma ideia de como colocar em prática mudanças para melhorar a sua vida, o seu relacionamento com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com a pessoa que você ama, com as pessoas que você convive. Bom, então existem várias formas de você fazer com que, várias formas que fazem com que você perca o foco em manter um relacionamento saudável com a sua família. Eu quero compartilhar 3 aqui nessa noite com você. E o primeiro dele é, se você quiser anotar, talvez você vai ficar, esse vídeo vai ficar gravado, mas é importante muitas vezes anotar, porque no outro dia, muitas vezes nós nem lembramos daquilo que ouvimos. Então o primeiro é descuido e descaso. Descuido e descaso talvez possam ter ali o mesmo sentido nessa ordem que eu coloquei. O descuido, ele é um gerador de instabilidade em nossas vidas. Por exemplo, descuido na vida espiritual, descuido na vida emocional e descuido na vida financeira. O descuido na vida espiritual, ou seja, a sua instabilidade, ela vai gerar uma desestabilidade na fé da sua família. Porque o descuido vai minguando o interesse das coisas espirituais. E com o tempo, eles vão se apaixonar, se encantar pelas coisas do lado de fora. Sabe por quê? Porque você não promoveu a paixão pelo que realmente importa. E o que realmente importa, é que você viva a palavra e ministre de forma clara, pura e simples, também ela dentro da sua família. Para que o seu filho, suas filhas, sua filha, sua esposa, o seu esposo possa nutrir esse amor através da sua vida e crer em Jesus Cristo. O crer é algo que você precisa ser transformado dia após dia. É necessário você ver, muitas vezes as pessoas precisam ver o testemunho, as pessoas precisam ver realmente a sua vida mudada para que elas entendam que, poxa, isso vale a pena, eu quero isso para a minha vida. E é natural, as pessoas acontece isso de forma natural, assim como acontece de forma natural. Se nós não alimentarmos a fé em nossas vidas e na vida dos que nós amamos, naturalmente nós vamos nos envolvendo, nos relacionando, nos apaixonando pelas coisas lá fora, pelas coisas do mundo, pelas coisas que justamente nós precisamos cuidar para não nos contaminar, para justamente as coisas que nós não devemos nos deixar levar, pelas orientações, pelas formas de vida que justamente nos fazem nos afastar de Deus, de um bom relacionamento com Deus. Aí nós colocamos por terra tudo aquilo que nós ouvimos lá no primeiro culto, quando começamos a série de mensagens do Mantendo o Foco, que é o relacionamento com Deus e também o relacionamento com a nossa vida. Ou seja, é uma coisa ligada na outra. Você tendo um bom relacionamento com Deus, geralmente isso inicia-se na nossa vida, ou seja, você precisa manter o foco no seu cuidado com a sua vida íntima com Deus, sua intimidade com Ele, seu relacionamento com Ele. Isso vai gerar frutos de forma que alcance também a sua família. Outra forma de descuido é o descuido na ordem emocional. Esse é uma forma que muitas vezes desestrutura, abala uma família, um relacionamento. A instabilidade emocional, ela enfraquece o casal, gera traumas, seja no cônjuge, ou então nos filhos, ou em alguém com o qual você convive, gera traumas.
e se eles precisam ser tratados com seriedade. Não é uma brincadeira, é algo a levar a sério. O caminho mais saudável é procurar ajuda e nunca ignorar, como sendo algo bobo, como sendo algo fútil ou algo banal. E muito cuidado com as distrações, pois a estratégia do inimigo é muito simples. É enfraquecer os laços afetivos da nossa família. Então esteja atento, vigilante, porque você não sabe. Pode acontecer de uma hora para outra que o inimigo está ali inserindo alguma coisa, a paixão por alguma coisa, uma desestabilidade emocional em alguma coisa, alguma área. Eu vou entrar num ponto agora que também gera instabilidade na parte emocional, de cunho emocional, que é o descuido nas finanças. O descuido nas finanças. A instabilidade financeira é a maior causadora de conflitos familiares e principalmente divórcios. As pessoas elas não conseguem pensar quando elas estão com dificuldades financeiras. E sem estabilidade a sua família vai sendo minada dia após dia. Entenda isso. A sua família ela vai sendo minada. Ela vai sendo triturada, fragmentada dia após dia. Então, olhe, observe as coisas que estão acontecendo à sua volta. Analise, veja o que é possível mudar. Abra mão, muitas vezes, da sua razão, abra mão dos seus planos, projetos para aquele dia, para que você possa valorizar quem realmente precisa ser valorizado. Seus cônjuges, seu cônjuge, a sua família é a sua prioridade. O primeiro ministério que você tem na sua vida é a família. Compreenda isso. E para aqueles que ainda estão solteiros, entenda, aprenda esses segredos para que quando você entrar no relacionamento, você saiba da seriedade do compromisso que você está fazendo. Tá bom? Se formos descuidados com o tempo, os prazeres da vida vão se perdendo, vão sendo roubados. E a vida é uma só, meu irmão. A vida é uma só. A palavra de Deus diz que nós temos pouco tempo, nós não temos muitos anos de vida, não. O salmista diz que a nossa vida é curta. E ao envelhecer é cansaço. E Hebreus vai falar que nós temos uma única vez, ao homem caberá viver uma única vez. Ou seja, você tem uma chance, uma vida, e ela não é muito longa. Você não sabe quanto tempo você vai viver. Então faça hoje dar certo. Faça hoje realmente o que é necessário para levar amor, a paz e gratidão, a paixão para dentro do seu lar. Bom, a segunda forma de fazer você perder o foco na sua família é a falta de perdão. O perdão ele é o passaporte, eu gosto de pensar como ele sendo um passaporte para o futuro. E sem o perdão, você afeta o seu futuro. Ou seja, você pode não ter um futuro como você imaginava com a sua família, com os seus filhos. Talvez você fez planos para quando casou e se até a morte nos separe. Só que muito antes disso, o seu futuro já mudou. Porque de forma drástica, ou de forma simples, ou por causa de uma coisa banal, de uma coisa simples, que poderia ser resolvida de forma simples, não aconteceu. Falta de perdão. A falta de perdão, ela mina a família, ela destrói as famílias, os relacionamentos. Só que o Senhor, Ele nos ensina a perdoar. A Bíblia nos ensina a perdoar. A importância do perdão. Sem perdão, nós não temos futuro. Porque como seres humanos, nós continuaremos errando em uma coisa ou outra. Talvez não no mesmo erro, talvez a gente cometa outros erros. Enquanto seres humanos, nós vamos precisar deste passaporte que conecta as nossas vidas com o nosso futuro, que é o perdão. Você precisa exercitar o perdão. Marcos, lá no capítulo 11, versículo 26, vai falar o seguinte: mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Olha a seriedade disso.
Nós temos aqui 2 versículos que nos mostram que Deus não brinca. Deus é amor, mas Ele também vem com justiça. É um amor justo. Ou seja, nós não podemos ter um amor injusto. Nós também precisamos exercer esse amor justo que Deus nos ensina. Nós queremos ser perdoados, nós queremos ser desculpados, nós queremos a busca daquelas nossas vontades, mas nunca abrimos mão de ir lá pedir o perdão, de ir lá e resolver aquela situação de forma a não acontecer mais. Como eu disse, pode vir a acontecer de outra forma, mas você não vai querer repetir o mesmo problema. Você que já caiu em algum buraco, você já bateu em algum lugar e sabe onde é aquilo ali, você não vai mais andar naquela mesma rua para cair naquele mesmo buraco. Eu ouvi certa vez uma pregação que o pastor diz assim: se você já sofreu um infarto, você não vai querer sofrer outro infarto. Ou seja, se você já viveu algo ruim, você já teve uma experiência ruim, conseguiu vencer, você conseguiu superar isso, você e a sua família, você não vai querer viver de novo isso. Você vai querer estar distante disso. Por isso que a Bíblia nos ensina a manter um relacionamento com Deus, cuidar da nossa vida, do nosso íntimo e fazer gerar isso também nos nossos amados, nas pessoas que convivem com a gente, seja no seu trabalho, na sua escola, em casa, seja aonde for, você precisa ser referência daquilo que você ouve, daquilo que você aprende e principalmente daquilo que você prega. Amém? E então, nós precisamos pegar esse passaporte e viver de forma clara a nossa viagem, ou seja, o nosso caminho de forma clara, de forma que você tenha paz, que você tenha o entendimento de Deus para superar cada desafio, cada obstáculo que certamente surgirão na sua caminhada. Isso é inevitável. Nossa caminhada, ela vai gerar várias situações que vão confrontar a nossa fé, que vão desafiar aqueles princípios que nós chamamos de princípios cristãos, de princípios que nos levam à paz, ao entendimento de Deus. Então, olhos abertos, ouvidos bem atentos às coisas que estão acontecendo à sua volta, para que você possa, em tempos certos, pedir perdão, ter sabedoria de perdoar, para que a sua família, os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, as pessoas que você ama, possam continuar confiando em você. Que você não perca a credibilidade das pessoas. Tá bem? Então, nós temos aí primeiro que acabar com a instabilidade dentro da nossa casa. Segundo, nós ouvimos que o passaporte para o nosso futuro é o perdão. E a terceira coisa que eu quero conversar com você, falar sobre o que faz com que a gente perca o foco na nossa família, é palavras que dão destino. Coisas que saem da nossa boca, justamente isso. Porque muitas vezes nós falamos com a nossa cabeça quente, falamos daquilo que o nosso coração está cheio. E de certa forma, depois que você fala, é muito difícil você voltar atrás e ter que refazer, corrigir tudo aquilo que você falou. Porque uma vez dito, é porque justamente você estava pensando naquilo ali. Então, é algo necessário, é algo importante, é algo que vai fazer você perder o foco na sua família. São palavras desnecessárias, são palavras que você precisa arriscar do seu vocabulário. São atitudes, domínio próprio, que você precisa mudar, que você precisa deixar Deus agir de certa forma, que esse domínio, que essa mansidão, que é os frutos do Espírito façam parte da sua vida. Quer ver? A primeira coisa que te dá destino são as decisões que você toma. Quer ver? Cada decisão te dá um destino. Um exemplo muito simples para aqueles que já conhecem a palavra de Deus, tiveram acesso à palavra de Deus.
A palavra de Deus nos ensina, nos mostra que para ter a vida eterna, ou seja, o futuro, para que eu tenha um destino certo, ou seja, ter a vida eterna, algo que é eterno, algo que é para sempre, eu preciso tomar uma decisão diante de Cristo, de aceitar Ele como meu Senhor e Salvador, arrependendo-me de todos os meus pecados. A palavra é muito clara que diz que se eu não me arrepender, se eu não crer em Jesus Cristo, eu não serei salvo. Pelo contrário, já estarei condenado. E eu não quero isso para mim. Então, quando a gente toma a decisão, nós mudamos o nosso futuro. No momento que eu tomei a decisão na minha vida de aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, meu Salvador pessoal, minha vida com Deus, minha intimidade com Ele, quando eu escolhi viver esse caminho de arrependimento, de mudança, de transformação, eu passei a ter um futuro diferente do qual eu estava tendo. De antes, estava condenado, fadado à morte eterna e estar distante de Deus, de não poder estar na presença de Deus. E agora eu tenho a vida eterna para estar ao lado de Deus. Isso é uma decisão, isso é necessário, isso muda o futuro. E a segunda é a fé que você professa. Ou seja, você crê em Jesus, você precisa falar das coisas de Jesus. As palavras que você fala para as pessoas, elas precisam ser palavras que venham do reino, que palavras que transformem, palavras que edifiquem. Quem conversa sobre trabalho vai falar especificamente sobre o seu trabalho. Quem for dar uma dica, quem for dar um estudo, quem for dar um curso, vai falar exatamente aquilo que o curso deve ensinar. Porque vai definir que aquela pessoa vai se formar num curso, sabendo tudo o que ela tem que fazer, ela vai concluir e ela vai trabalhar com aquilo ali. Ou seja, nós conhecemos a Deus, nós precisamos estudar sobre Deus e precisamos confessar, ou seja, falar, anunciar aquilo que nós estamos aprendendo. Isso vai fazer com que a gente aprenda mais e que a gente transmita as boas novas para outras pessoas também. Ou seja, as palavras que nós ensinamos, as palavras que saem da nossa boca, podem fazer mudar a vida, o destino, o futuro das pessoas. Se você ensina algo, ensine da forma correta, tá bom? Então, terceiro, pelas conexões que nós fazemos. Esse é um assunto muito sério. Porque as pessoas com quem você se conecta, com as pessoas com quem você se relaciona, podem de certa forma interferir. Elas vão trazer consequências na sua caminhada. As pessoas então com quem você se relaciona, elas podem determinar o futuro que você está vivendo. Uma dica, já dei uma dica lá no início, eu vou dar mais uma dica agora. Homens casados não devem andar. Não é um conselho andar. Eu não aconselho homens casados andarem com homens solteiros. Sabe por quê? Porque pode chegar um momento onde gere comparações. O homem casado começa a andar com o homem solteiro. O homem solteiro não tem hora para chegar. O homem solteiro não tem compromisso com a família, né? Não tem filho, não tem a esposa ou não tem um esposo, né? Isso também serve para as mulheres. Por quê? Vai chegar um momento que você pode pensar assim, poxa, ele tem uma vida do jeito que ele gosta, ele tem uma vida do jeito que ele quer, ele sai e chega a hora que ele quer, só que ele é solteiro, você é casado. Você quando subiu ao altar, quando você assinou um papel, você declarou que você ia ser parceiro daquela pessoa com que você está casando. Se você tem filhos, você tem responsabilidades dentro de casa. Então, é necessário você cuidar com quem você anda, quais são as suas influências, quem você está ouvindo, porque isso pode determinar o seu futuro. Muitos divórcios, muitas separações começam a surgir no coração das pessoas dependendo de com quem você se relaciona.
Parece bobagem, mas não é bobagem. Já conheci muitas pessoas que eram casadas, viviam há anos casadas e por começar a conviver no serviço, assunto aqui, conversinhas dali, foram se deixando ouvindo coisas que não deviam ouvir, foram enxergando coisas que não deveriam enxergar, minando seu coração, alimentando o desejo no seu coração, porque viram a realidade de uma vida de uma pessoa solteira e desejaram novamente essa vida. Só que se você fez o compromisso, você fez um selo, um anelo, você colocou uma aliança no dedo de uma pessoa que você diz amar. Você constituiu uma família, você construiu um lar. Se você tem filhos, você tem a parte da sua vida é para seus filhos. Entenda que quando você quer buscar a sua felicidade, você não pode buscar a sua felicidade em detrimento da tristeza dos outros. É viver uma forma egoísta, uma busca de felicidade egoísta. Você vai querer a sua felicidade e você esquece que talvez o seu filho, a sua filha, não está feliz pelo que você decidiu. Uma separação traz uma destruição, traz traumas para dentro de um lar. Então, se você já viveu esse trauma, não leve isso para adiante na sua geração, porque muitas vezes os seus filhos estão vendo isso. Eles vão ver que o casamento não é forte o suficiente, a família não é a base para eles, e quando eles forem casar, facilmente, quando os problemas surgirem, eles também vão se separar. E nós não devemos apoiar isso. A Bíblia não nos ensina a servir ao nosso próprio coração, porque ela diz que o nosso coração é enganoso. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos exercitar o perdão, precisamos entender o reconciliamento, a forma como Deus trabalha nos nossos corações, a forma como a palavra ministra nos nossos corações, de forma a trazer para dentro do nosso lar a estabilidade, o compromisso um com o outro, não a busca desenfreada pelos nossos próprios interesses, pela nossa felicidade. Felicidade é ver o outro feliz. Felicidade do seu marido é ver você feliz. A felicidade da sua esposa é ver você, marido, feliz. Então seja feliz com aquilo que Deus te dá, seja satisfeito com aquilo que Deus te dá, seja na riqueza, na pobreza, na saúde ou na doença, seja fiel até a morte. É um compromisso que você fez com a sua esposa, com seu esposo. Você tem filho, você tem um compromisso com os seus filhos. Você precisa dar o melhor, toda a educação, todo o ensino e principalmente ensinar o caminho que ele deve andar. Tire do seu vocabulário as coisas que fazem com que seus filhos se entristeçam. Tire do seu vocabulário as coisas que fazem com que a sua esposa se entristeça. Então, cuidado com aquilo que você fala. E também, outra coisa que, nessa questão das conexões que fazemos com as pessoas com quem nós relacionamos, muito cuidado com as distrações. Eu citei lá no início sobre a distração, que é a forma como o inimigo vai ali alicerçando, minando para fazer com que a gente caia. Distrações nos levam a pecar. Talvez não esteja agora, mas lá na frente, se você continuar com essas distrações, ela pode se tornar um pecado no relacionamento dentro da sua família, interesses que você vai tendo, distrações amorosas, distrações nos negócios, distrações dos seus olhos, das suas mãos, onde você está com os seus olhos, onde você está com a sua mente, onde está o seu coração. Pare e pense sobre isso, repense quantas vezes for necessário, olhe para sua esposa, olhe para os seus filhos, olhe para o seu esposo e perceba, eles precisam do seu amor, eles precisam da sua referência. Só que não a sua referência, as coisas que você trouxe, as bagagens que você trouxe da sua família,
as experiências que você tem de vida. Não! Não é esse ciclo que você vai passar para os seus filhos. É sim aquilo que Deus tem, é o ensinamento da palavra de Deus, é os princípios, é os valores, é exercitar de fato a palavra de Deus dentro da sua casa, ministrar a palavra de Deus dentro da sua casa, para que as pessoas que estão junto com você aprendam, junto com você, mais de Deus, que é importante ter um relacionamento íntimo e sincero com Deus. E a quarta coisa são as palavras que eu declaro. As palavras que eu declaro afetam a vida das pessoas mais do que nós imaginamos. Antes eu já tinha falado sobre isso, mas eu quero reforçar que as palavras que você diz, as palavras que saem da sua boca, podem fazer com que a vida dos outros que estão à sua volta sejam alteradas. Mude a forma como elas vão lidar, até com você, a forma como as pessoas vão enxergar, talvez você perca até credibilidade. Então cuidado com o que sai da sua boca. Por exemplo, quando nós declaramos para os nossos filhos, sejam elas palavras que sejam boas ou ruins, a forma como nós tratamos ou falamos com o nosso cônjuge é como jogar pedras em uma vidraça. Você pode até pedir perdão, mas a vidraça está quebrada, o vidro está quebrado. Então, no auge da sua raiva, cuide com as palavras que saem da sua boca. Você pode tentar até remendar, mas vai ficar as marcas. Só o perdão de Deus, só o poder de Deus, o coração transformado por Deus pode trazer um reconciliamento real, justo e verdadeiro para dentro do seu lar. As palavras que saem da sua boca, elas têm poder de edificar algo para o bem ou trazer a discórdia e destruição. Tiago, capítulo 3, versículo 8 ao 10, vai falar justamente sobre isso, sobre a palavra que sai da minha boca, ela não pode ser doce e amarga. Eu preciso, da mesma fonte que sai água salgada, não pode jorrar água doce. Eu preciso ter um entendimento justo que as palavras que eu falo, as palavras que saem da minha boca, podem afetar diretamente a vida das pessoas que estão à nossa volta. Chega uma hora que nós precisamos informar como cuidar melhor da nossa família. Nós precisamos nos informar. Por exemplo, assistir a um seminário sobre família, um filme que fale sobre relacionamento de família, ler um livro a respeito do assunto, estudar sobre o assunto. Se você não sabe como lidar com os problemas dentro da sua casa, com a sua família, estude sobre isso. Talvez você possa se tornar um expert e ajudar outros. Entender, aprender para poder ajudar outros, poder cooperar com o relacionamento de outros. Aquilo que você supera, você precisa passar para frente, para que outros também possam superar, porque outros também podem passar pelas mesmas situações que você passou, venceu, ou talvez situações que você está vivendo e precisa de ajuda, e você não consegue reconhecer que precisa de ajuda. É necessário parar e pensar sobre isso. Pare e pense, porque para manter o foco, nós precisamos de informação. E como nós adquirimos informação? Pergunto para você, quando foi a última vez que você parou para pensar e conversar com a sua esposa? Para ouvir os seus filhos? Para ver o que faz eles felizes? O que faz a sua esposa feliz? Como eu dei a dica lá no início, para você ganhar o coração da sua esposa, você precisa conversar com ela. Você precisa fazer-se ouvir. Eu sei que para nós, homens, muitas vezes parece uma barreira, uma dificuldade nós sentarmos e ouvir aquilo que nossas mulheres têm para dizer. Mas é necessário. Não tem outra forma, não tem outra maneira. Você não tem como entrar na mente dela sem ouvir aquilo que ela tem para dizer. Você não tem como ajudar sem saber como você pode ajudar os seus filhos. Talvez seus filhos estejam indo para um outro caminho que você não desejava que eles fossem viver. Você vai precisar conversar, você vai precisar chegar a um entendimento, a um consenso, ensinar aquilo que você pode ensinar.
ministrar o Evangelho, a palavra de Deus, para que ele tenha os princípios e lá na frente ele possa se arrepender, voltar atrás. Muitas vezes a gente pensa que toda a nossa bagagem, aquilo que a gente sabe, é isso que a gente tem que ensinar. Mas muitas vezes tudo que nós ensinamos é aos nossos filhos a serem aquilo que nós fomos. Ou então pior, ser aquilo que a gente quer que eles sejam. Mas a palavra de Deus nos diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Seus filhos não foram feitos à sua imagem, à sua semelhança. Porque a partir de você, e antes de você, e muito antes de qualquer outra pessoa, a criação, ou seja, lá Adão e Eva, lá no jardim, o homem e a mulher foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. As características de Deus que estão em nós. Então é isso que nós precisamos passar para os nossos filhos. É o amor, é a justiça, é a bondade, é a vontade de Deus, a graça de Deus para a vida das nossas famílias, dentro do nosso lar. E eu quero concluir essa mensagem dessa noite dizendo para você algumas coisas que são muito importantes dentro de uma construção de um bom relacionamento na sua família, para você manter o foco na sua família, para ajudar você a manter o foco na sua família. Você escreve o seu futuro com o que você decide hoje, com o conhecimento que você adquirir hoje. Então não espere amanhã para mudar, não espere amanhã para sentar e conversar, não espere as coisas piorarem para tentar resolver lá na frente. Ou pior, achar que elas vão se resolver naturalmente, porque não vão. Não existe isso. Nossa vida não é um filme, a nossa vida não é uma novela, onde quando acaba a temporada, tudo bem, cada artista vai para sua casa e tudo está ok. Não, a nossa vida não pode ser uma farsa. A nossa vida não pode ser uma vida de hipocrisia, uma vida dupla. A nossa vida com Deus precisa ser íntima, sincera, comprometida. O nosso cuidado pessoal com a nossa vida, com a nossa intimidade, com a nossa saúde, ela precisa ser uma prioridade. E as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que Deus confiou a nós, as pessoas que nós amamos, dizemos amar, ou até talvez estejam em crise, se você já está em uma crise, um dia você esteve com essa pessoa em amor. Se você está vivendo uma crise é porque você não soube administrar, você não soube fazer a manutenção necessária. Mas ainda há tempo. A palavra diz que há tempo para todas as coisas. Então, o perdão, a graça de Deus, ela vem para ser transformadora em nossas vidas. Aquilo que nós dizemos que não tem jeito, Deus vem e faz tudo novo. Então, primeiro, acabe com a instabilidade dentro da sua casa, seja ela emocional, espiritual, financeira. Acabe com a instabilidade ou ela vai corroer a tua família. Segundo, tenha sempre o passaporte para o futuro, que é o perdão. Perdoe, exercite o perdão, perdoe, leve o perdão, ensine sobre o perdão. E outra, cuidado com o que sai da sua boca. Onde estão os teus olhos, teu coração, do que você tem pensado? O seu futuro pode mudar dependendo das palavras que você declara e naquilo que você investe o seu tempo. Pare e pense sobre isso. O que você está passando hoje não vai definir o seu futuro. Basta tomar uma atitude de crer, de desejar mudar e começar essa mudança. E essa mudança pode começar hoje. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que cada um de nós precisa. Por isso, que você que está assistindo esse vídeo, participando desse culto, porque você está assistindo isso? Porque Ele quer começar um processo de restauração na sua casa, na sua vida, na sua família. Ele vai te ajudar a manter o foco em sua família.
cuidar das pessoas que Ele confiou a você. Nós passamos a exercitar os frutos do Espírito. Exercite os frutos do Espírito, pois o Senhor Ele quer nos ensinar pouco a pouco para nós convivermos bem e resolvermos melhor os nossos conflitos. Resolver melhor aquilo que precisamos resolver. Isso tudo vai refletir e ajudar você a manter o foco na sua família, a cuidar das pessoas que você convive, as pessoas que confiam em você. Entenda isso, a necessidade disso, a importância disso. E que nessa noite, as palavras que você ouviu possam te ajudar a manter o foco, a mudar a maneira como você está escrevendo a sua história. A sua família merece isso. Ela merece essa chance. Ouça Deus, ouça as palavras do Senhor. Ore, clame ao Senhor para que faça parte da sua vida esse entendimento. E que aquilo que nós lemos lá em 1 Timóteo, que diz que que o Senhor deseja que a gente cuide bem das pessoas, principalmente dos da nossa família. Leve isso a sério, para que você não se torne uma pessoa infiel, uma pessoa que não vai praticar aquilo que você diz crer. Que Deus abençoe a sua família, que Deus possa trazer a estrutura necessária, conhecimento, fortaleça a sua vida, fortaleça os laços familiares dentro da sua casa. Entenda que essa mensagem não tem esse cunho familiar. Se você conhece alguém que está passando por lutas, dificuldades, compartilhe essa mensagem, compartilhe esse vídeo, para que essas pessoas também tenham a chance de ouvir, a oportunidade de entender que é possível reverter as coisas. É possível tornar uma vida de insatisfação familiar, uma família desestruturada em algo novo. Não pelo que eu digo, mas pelo que a palavra diz, pelo que a palavra ensina. E a palavra é o poder de Deus. Então deixe Deus agir através da sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela oportunidade que temos de anunciar as Tuas boas novas, Pai. Obrigado por poder pregar a Tua palavra, Senhor. Que chegue ao coração de cada um aqui, Senhor Deus, as Tuas escrituras, a Tua palavra, como saindo da minha boca, mas, ó Deus, vindo do Senhor, vindo do alto, sabedoria do alto, para a vida de cada um, Senhor. Ó Deus, separa, ó Deus, os Teus filhos, para que nessa noite eles estejam ouvindo essa mensagem e entendam, Deus, o que o Senhor quer falar ao coração deles. O que o Senhor está ministrando nessa noite nas famílias, Pai. Que haja cura, que haja uma libertação, Senhor Deus, de uma opressão que está havendo dentro dos lares, Pai. Ó Deus, lares divididos, talvez pessoas que estavam pensando em se divorciar, homens, ó Deus, pensando como trair as suas esposas, ó Deus, pensando como trair os seus maridos, filhos pensando em buscar alegria, felicidade, satisfação fora dos seus lares. Deus, em nome de Jesus, restaura o lar, restaura a família, restaura as casas, Pai. Em nome de Jesus, traz alegria, traz o vigor de vida, Senhor Deus, para cada homem, cada mulher, cada filho, filha. Ó Deus, que os relacionamentos familiares sejam cada vez mais íntimos e sinceros, ó Pai, contigo e com eles, ó Deus, dentro deste lar, Pai. Que essa base, Deus, o alicerce que está sendo construído dentro de cada casa, de cada família, ó Deus, seja, ó Deus, alicerçado na Tua palavra, firmado na Tua palavra. Pai, e aqueles que são solteiros, aqueles, ó Deus, que ainda estão à espera, ó Deus, da bênção em suas vidas, ó Pai, a esposa do esposo, ó Pai, prepara o coração deles, Pai, ensina a eles o que devem, ó Deus, aprender para entrar em um relacionamento de forma saudável, comprometida, verdadeira, fiel, realmente, inteiramente, ó Deus, entregues, ó Deus, a seu esposo, a sua esposa, a seus filhos, quando virem os seus filhos. Pai, obrigado por tudo isso. Eu clamo, louvo ao Senhor e bendigo a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida fortemente
Espero você no nosso próxima celebração, onde nós vamos estar falando sobre mantenha o foco no trabalho. Até a próxima!